Pessoal, é por isso que eu tenho falado, e eu vou continuar falando, principalmente na igreja que eu sou pastor. Irmãos, busque discernimento de espírito. A igreja precisa. Veja esse vídeo, no final eu estarei comentando sobre ele. Tem. Eu creio que ainda tem. Estava em uma determinada vigília aqui na nossa cidade. Eu já ia falando o nome da igreja, misericórdia. É uma determinada igreja. Estávamos lá e olha que eu nem ando aceitando a agenda de vigília fácil. Depende muito da igreja, depende muito do ambiente. Mas como me chamaram e eu fiquei meio assim, e o pastor, não, você falou para mim que viria se eu te chamasse. Eu falei, agora até a palavra, vou ter que ir. Fui na vigília. Cheguei lá, aquele altarzão bonito, tinha uns 20 pastores juntamente comigo em cima. E eu sentado, irmão, tinha uma mulher dentro daquela igreja que ela abria a boca. Meu Deus, o que era aquilo? Deus falava aqui, falava acolá, sacudia para lá, sacudia para cá. Falava em todo mundo. Aí ela subia no altar, pulava um, falava isso. O nome do teu menino é isso, tu mora na rua tal, faz isso, isso. O pastor caía, ia aquele negócio, aquela unção toda. E eu tinha me preparado para a vigília uma semana antes. Tinha ficado no monte com alguns companheiros. Ficamos lá 7 dias, só pão e água, orando. Eu falando, Jesus me usa na vigília. E veio um dos amigos e falou assim, Deus vai te usar diferente. E pregador é bicho empolgado. Eu peguei e falei, é lá que vai batizar, que vai relampear, a glória de Deus vai descer. Cheguei lá com um terno bonito, gravata apertada, sapato polido. Sentei na cadeira e falei, o ambiente está profético. É hoje que o céu desce dentro deste lugar, é agora. E aquela mulher profetizando aquele negócio todo, passou nos pastores. E quando chegava de mim, ela batia o pé e pulava. E eu falei, tem algo errado. Eu só posso estar fedendo ou estou em pecado, porque não tem cabimento. Revelou para todo mundo, falou. E eu olhando aquilo, eu falei, Jesus, não estou entendendo. O Senhor já falou que a igreja toda, olha o tanto de gente. Toda hora que um canta, ela profetiza. Toda hora que um fala, ela profetiza. E o céu comunicou o meu coração dizendo, era isso que eu queria que tu observasse. Era isso. E eu olhei e falei assim, não, ainda não estou entendendo, Jesus. Ele falou, olha o ambiente. E eu falei, estou olhando. Ele falou, lembra que eu falei que ia te usar diferente? Eu falei, lembro, estou esperando o fogo descer. E ele falou, já desceu. Tirei as escamas dos teus olhos. Olha o ambiente. E eu olhei o ambiente e falei, estou vendo nada. Não vou mentir, não adianta eu falar para ti que estava vendo nada mesmo, não. Vendo nada. E eu falei, Jesus, mas se tem algo aqui que o Senhor quer que eu veja, revela até a introdução da palavra algo. Faz alguma coisa. Aí foi quando me ensinaram, pequeno, criança, que quando tem alguém falando desta profecia, profeta não abre a boca para dizer assim, diz o Senhor, porque ela vale sobre todas as profecias. Eu não sei você, mas foi assim que me ensinaram. Então quando alguém foi dar uma saudação, que leu o texto, eu não me lembro, recordo o texto, mas era algo sobre Isaías, que dizia, assim diz o Senhor, ela levantou profetizando. Eu falei, não acredito não, Jesus. Comigo, olha o tanto de gente que tem aqui. Olha, o Senhor desceu fogo para isso. Leva o fogo de volta, porque esse negócio não vai dar certo para mim. E eu olhando aquilo e começou a incomodar, porque quem tem um espírito testifica com o outro, mas se o outro não tem, um negócio vira bagunça dentro do ambiente. Na hora, quem o Espírito Santo que está em você inflama imediatamente. Ele não aceita, não recusa. O diabo aceita dividir você entre igreja e mundo. Jesus não aceita dividir você com o mundo, não. Ou é dele, pronto, é só isso. E eu falei, Senhor, se o negócio é verdadeiro, então, quando eu começar a pregar, que eu sair da minha introdução e entrar dentro da aplicação, ela vai levantar e vai profetizar em direção à minha vida. Irmão, para que eu fiz aquele negócio? Demorou um pouco a assumir a oportunidade. Sou meio agitado para pregar desde menino, e já fui logo pregando e entrando aqui nos 220, igual estou com vocês, pregando. Quando eu comecei a aplicação, ela levanta da igreja, batendo o pezinho, veio como um avião, sacode de cá, sacode de lá, abre o bracinho, a igreja já veio glorificando com ela. E eu olhando, eu falei, Jesus, agora não me deixe envergonhado não. Mas quando você está na presença dele, mesmo sem querer, ele pega pelos cabelos e te impulsiona, dizendo, vai, que eu já estou no ambiente, pode ir. Oh glória.
Ela veio marchando, eu não sei de onde eu tirei coragem, não vou mentir. Desci do altar, coloquei a mão na cabeça dela e declarei: espírito de engano, cai por terra agora. Quando declarou, aquele demônio caiu de joelho ao chão, dobrado, rangendo, babando dentro do ambiente, gritando. E eu não perdi a oportunidade, virei imediatamente para o altar e falei: olha quem está profetizando na cabeça dos senhores. Cadê a visão de Deus dos senhores? Todo mundo começou a olhar assim para mim. A igreja entrou naquele peso. Nós oramos por aquela moça, ela foi liberta, e quando ela voltou ao normal, ela olhou assim e disse: o que eu estou fazendo aqui? Que igreja é essa? Era tanto tempo aprisionada que nem sabia onde estava, tanto tempo cega que nem sabia onde estava frequentando. Ali o culto acabou, preguei mais uns 5 minutos, saí da igreja. Quando eu saí, que fui olhar para ver, falar algo com o pastor, já estava bloqueado. Aí naquele dia eu dobrei o meu joelho e falei: Jesus, por quê? Ele só respondeu dizendo: não me interessa o porquê, interessa que eu despedacei o espírito de Jezebel dentro daquele lugar. Te preparei para isso, oh glória. Te preparei para este ofício, aleluia, glória a Deus por isso. A minha geração precisa entender o que é Deus falando e o que não é. A minha geração precisa compreender o que é Deus bradando e o que não é. Nem todo aquele que pula é Deus pulando, nem todo aquele que fala em línguas é o Espírito falando, nem todo aquele que sapateia é o Espírito que conduz na congregação, nem todo aquele que tem dom de cura é o Espírito de Deus curando. Meus irmãos, uma situação dessa tem se tornado bastante comum nos nossos dias. Infelizmente, eu sou pastor de igreja e eu posso falar isso com bastante propriedade. Nós, como pastores, nós temos que ter bastante cuidado. Nós, pastores, vamos buscar discernimento de espírito. Quantas pessoas não estão sendo usadas por Satanás, infelizmente, em cima dos nossos púlpitos? Isso não é brincadeira não, meus irmãos. Precisamos ter discernimento de espírito, precisamos saber quem iremos colocar para pregar nos nossos altares. Nós precisamos saber por qual espírito as pessoas estão profetizando. Há vários relatos. Tem um testemunho aí do pastor Josué Brandão, de uma irmã que era profetisa da igreja e as coisas indo de mal a pior. Só vocês pesquisar. Até que ele foi convidado a orar e Deus revelou tudo a ele. A mulher era satânica, macumbeira, a mulher misericórdia, profetizando na igreja e os crentes dormindo. Quando é que nós vamos nos atentar que Satanás hoje mudou as estratégias dentro das igrejas? Irmãos, você entra hoje nas igrejas, raramente nós vamos ver uma pessoa cair endemoniada, ser liberta, passar pelo processo de libertação. Por quê? Porque Satanás agora aprendeu a trabalhar no nosso meio, enganando, levando as pessoas no nosso meio. Está tudo tranquilo, está tudo comum. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Nós temos o Espírito Santo que nos dá discernimento. Quando você busca do Espírito Santo discernimento de espíritos, meus irmãos, Satanás não vai usar de engano onde você estiver não, porque Deus vai lhe mostrar e com a autoridade que Deus lhe deu, você vai expulsar esse mal. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, não estão apenas em busca de profecias? Eu conheço pessoas bem próximas a mim, que a Bíblia é a segunda instância na vida deles, querem andar movidos sobre profecia. E conheço uma família que diz que Deus já tinha consagrado ele a pastor e a esposa estava com o cajado na mão. Meus irmãos, pela misericórdia, Satanás está usando muitas pessoas. Satanás está usando muitas pessoas como se fosse o Espírito Santo e tem muita gente recebendo isso como se fosse poder de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que é que os irmãos acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Que o Senhor nos ajude, irmãos.